Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta nossa série Literatura e Psicoterapia Existencial. Hoje eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Ao invés de comentar uma obra da literatura usando as nossas lentes existenciais, hoje eu vou ler um livro que está aqui à minha mão, chamado A Poética do Espaço, de Gaston Bachelard. Para quem não conhece essa obra nem este autor, eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal já falando sobre alguns trechos desta obra e também sobre este autor, mas eu vou situar que ele faz neste livro uma fenomenologia da imaginação. É a partir desta obra, já no final da sua vida, que o Bachelard ele encontra a fenomenologia, que ele assume explicitamente a fenomenologia. Ele tem as obras dele separadas em obras diurnas e obras noturnas. E esta obra representa as obras noturnas, que representam os sonhos, os devaneios, a poética, e as obras diurnas estão ligadas ao empirismo, ao racionalismo, às teorias também. Então, nesta obra, A Poética do Espaço, o Gaston Bachelard, ele situa a casa como um lugar privilegiado para a intimidade ou para a imaginação. Então, todos os capítulos, que são 10 neste livro, ele vai colocar como o centro da sala, o porão, o teto, o ninho, a gaveta, os cofres, os armários, e ele vai trazer uma referência de vários autores, várias literaturas aí, Henri Bosco, Edgar Allan Poe. Enfim, ele traz diversos trechos da literatura para fazer essa fenomenologia dessas imagens que tem na literatura. Então aqui tem sim uma beleza posta, é uma obra da literatura. Então nós vamos ler o início deste capítulo 3 e o final também. Neste capítulo, a gaveta, os cofres e os armários, ele traz uma relação da imagem e da metáfora, né? Uma divergência também, ou uma equivalência entre a metáfora e a imagem. Metáfora da gaveta, por exemplo, é onde ele inicia o terceiro capítulo. Depois ele fala desta mesma forma sobre os cofres, sobre os armários, e aí no final ele faz uma conclusão desses argumentos também, onde eu vou ler para vocês. Então eu vou ler o início do capítulo 3 e o final, para a gente ter um pouquinho do que está acontecendo neste capítulo. Sendo que a continuidade, depois que eu parar aqui o início do capítulo, ele vai trazer uma mesma linguagem, só que sobre os cofres e sobre os armários. Inicia com a gaveta, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Capítulo 3, A Poética do Espaço. Poética do Espaço. O nome do capítulo é A Gaveta, os Cofres e os Armários, que inicia assim. Recebo sempre um pequeno choque, um pequeno sofrimento de linguagem quando um escritor toma uma palavra em sentido pejorativo. Inicialmente, todas as palavras, cumprem honestamente o seu ofício numa linguagem da vida cotidiana. Em seguida, as palavras mais usuais, as palavras ligadas à realidade mais comum, não perdem por isso suas possibilidades poéticas. Quando Bergson, está falando de Henri Bergson aqui, filósofo. Quando Bergson fala de uma gaveta que desdém, a palavra surge sempre como metáfora polêmica. Comanda e julga sempre da mesma maneira. O filósofo não gosta dos argumentos nas gavetas. O exemplo nos parece bom para mostrar a diferença radical que existe entre a imagem e a metáfora. Vamos insistir um pouco nessa diferença antes de voltar às nossas indagações sobre as imagens da intimidade, que são solidárias das gavetas e dos cofres, solidárias de todos os esconderijos em que o homem, grande sonhador de fechaduras, encerra ou dissimula seus segredos. Veja que a gente já tem do que ele está falando. Em Bergson, as metáforas são abundantes.
e no fim das contas, as imagens são muito raras. Para ele, parece que a imaginação é totalmente metafórica. A metáfora vem dar um corpo concreto a uma impressão difícil de exprimir. A metáfora é relativa a um ser psíquico diferente dela. A imagem, obra da imaginação absoluta, retira todo o seu ser da imaginação. Levando adiante nossa comparação de metáfora com a imagem, compreenderemos que a metáfora quase não pode ser um objeto de estudo fenomenológico. Não vale a pena. Ela não tem valor fenomenológico. É, no máximo, uma imagem fabricada, sem raízes profundas, verdadeiras e reais. Desculpe. É uma expressão efêmera, ou que deveria ser efêmera, empregada passageiramente. É preciso tomar cuidado para não pensá-la demais. É preciso temer que aqueles que a leem não a pensem. Ora, a metáfora da gaveta teve um sucesso extraordinário entre os bergsonianos. Vamos lá. Ao contrário da metáfora, há uma imagem. Podemos dar o nosso ser de leitor. Ao contrário da metáfora, na imagem nós podemos dar um nosso ser de leitor. Ela é doadora do ser. A imagem, obra pura da imaginação absoluta, é um fenômeno do ser. Um dos fenômenos específicos do ser falante. Como se sabe, a metáfora da gaveta, assim como algumas outras, o terno de confecção, outra metáfora, são utilizadas por Bergson para exprimir a insuficiência de uma filosofia conceito. Preste atenção, os conceitos são gavetas que servem para classificar os conhecimentos. Vou repetir, os conceitos são gavetas que servem para classificar os conhecimentos. Os conceitos são termos de confecção que desindividualizam os conhecimentos vividos. Para cada conceito, há uma gaveta no móvel das categorias. O conceito é um pensamento morto, já que ele é, por definição, pensamento classificado. Indiquemos alguns textos que marcam bem o caráter polêmico da metáfora da gaveta na filosofia bergsoniana. Lê-se em A Evolução Criadora, de 1907, página 5, abre aspas. A memória, como tentamos provar, não é uma faculdade de classificar as lembranças numa gaveta ou de inscrevê-las num registro. Não há registro, não há gaveta. Fecha aspas. A razão, diante de qualquer objeto novo, se pergunta: qual é, dentre as categorias antigas, a que convém ao objeto novo? Veja só, a razão, diante de qualquer objeto novo, ela vai fazer esta pergunta: qual é, dentre as categorias antigas, a que convém ao objeto novo? Em que gaveta pronta para se abrir o colocaremos? Em que roupas já cortadas vamos vesti-lo? Pois, efetivamente, um terno de confecção é o bastante para encerrar num terno um pobre racionalista. Na segunda conferência em Oxford, em 27 de maio de 1911, reproduzida como O Pensamento e o Movimento, Bergson mostra a pobreza da imagem que quer que haja. Abre aspas. Aqui e ali no cérebro, caixas de lembranças que conservariam fragmentos do passado. Fecha aspas. Na sequência, ele vai continuar falando sobre os textos do Bergson, Introdução à Metafísica, trazendo estas mesmas comparações, e para que a gente não fique muito longo, eu vou ler o final deste capítulo 3 aqui para vocês. Veja lá, ele está falando daí sobre o cofre, não mais as gavetas. De fato, o poeta traduziu para o concreto um tema psicológico bem geral. Haverá mais coisas num cofre fechado do que num cofre aberto. A verificação
faz morrer as imagens. Sempre imaginar será mais do que viver. O trabalho do segredo vai infinitamente do ser que esconde ao ser que se esconde. O cofre é um cárcere de objetos. E eis que o sonhador se sente cárcere do seu segredo. Gostaríamos de abrir e gostaríamos de nos abrir. Não poderemos ler estes versos de Jules Superville nos dois sentidos. Agora os versos que ele está falando. Procuro nos cofres que me cercam brutalmente, pondo em pânico os sentidos e desordem, em caixas profundas, como se não fossem mais deste mundo. Finaliza os versos. Quem enterra um tesouro se enterra com ele. O segredo é um túmulo, e não é à toa que o homem discreto se gaba de ser o túmulo dos segredos, né? Minha boca é um túmulo. Toda intimidade se esconde. Joy Busquet escreve, abre aspas, ninguém me vê mudar, mas quem me vê? Eu sou meu esconderijo. Fecha aspas. E aí ele vai terminar essa explanação. Não queremos nesta obra lembrar o problema da intimidade das substâncias. Já esboçamos isso em outras obras. Queremos apenas fazer notar a homodromia dos dois sonhadores que procuram a intimidade do homem e a intimidade da matéria. Veja que ele está falando aqui da intimidade da matéria, de guardar-se em cofres, e da intimidade do homem no seu segredo de se guardar em cofres também. Carl Gustav Jung, esclareceu bem esta correspondência dos sonhadores alquimistas. Psicologia da alquimia. Dito por outras palavras, só há um lugar para o que é o superlativo do escondido. O escondido no homem e o escondido nas coisas advém da mesma topoanálise, desde que penetramos na estranha região do superlativo, região estudada apenas pela psicologia. Para dizer a verdade, toda positividade faz cair o superlativo no comparativo. Para entrar no domínio do superlativo, é preciso trocar o positivo pelo imaginário. É preciso escutar os poetas. E assim ele finaliza o capítulo 3 desta obra. Eu queria que vocês comentassem o que acharam também, se já leram este livro, me deem sugestões sobre outras obras para a gente ler. O que vocês acham desta nova maneira, dessa nova forma de eu trazer alguns conteúdos da literatura, ao invés de comentar, eu ler diretamente na obra alguns trechos para vocês, separar esses trechos que eu acho serem importantes, que serem recortes que talvez aparenta ser aquilo que mais exprime a obra também. Se você gostou, se você não gostou, comente e o que você acha aí neste vídeo, e acompanhe também que eu vou estar publicando mais vídeos sobre literatura aqui neste canal. E é isso, estudem e até mais.